Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu não ia fazer vídeo hoje, mas surgiu um tema interessante lá no meu grupo de política, que é sobre racismo estrutural. Aí um membro lá ele mostrou 2 trechinhos de cortes de podcast de pessoas de direita, afrodescendentes, que falam que não existe racismo estrutural. Um é daquele filósofo Paulo, esqueci o nome dele, é Paulo alguma coisa, aquele que é um afrodescendente, onde ele fala que se tem um racismo estrutural, tem que ter uma estrutura por trás que cause racismo e que ele nunca viu nenhuma. Inclusive ele dá palestra sobre isso para os alunos dele. Outros são 2 moças que eu não conheço, mas também são afrodescendentes, onde elas dizem que não tem nenhum racismo estrutural, que se ela quiser entrar em qualquer prédio ela entra, que ela falou que entrou no prédio na Avenida Paulista para participar do podcast e não foi barrada por ninguém. Eu achei muito raso os argumentos, então eu queria trazer outros argumentos para vocês entenderem um pouco, tá bom? Primeiro eu queria começar com o termo. O termo racismo estrutural foi cunhado por um estadunidense chamado Think Tank, aonde ele entendia que a sociedade gera estruturas que ajudam a aumentar a desigualdade social e, consequentemente, o racismo. O Silvio de Almeida, que é aquele ministro do Lula, ele também escreveu sobre isso em 2018, onde ele fala que a sociedade tem células, estruturas sociais, vamos chamar assim, que ajudam também a aumentar o racismo em si e a desigualdade social. Como eu já falei de igrejas naquele vídeo que eu fiz antes de ontem, racismo religioso, eu não vou falar nada daquele vídeo, tá? Mas aquele vídeo ficou muito bom para quem quiser entender um pouco isso. Eu só vou fazer um complemento de 3 pontos que eu esqueci de mencionar naquele vídeo, para vocês entenderem que a igreja também é uma instituição, ela é parte da sociedade e ela também ajuda a aumentar tanto a desigualdade quanto o racismo. Por exemplo, eu esqueci de falar naquele vídeo, o deputado Marcos Feliciano, ele é um pastor muito influente no Brasil, ele é muito conhecido, ele é muito popular, ele acho que era da Assembleia de Deus, ele sempre pregava, tanto que ele foi eleito deputado mais de uma vez, então tem muitas pessoas que acreditam nele como um pastor, um representante de Deus e uma pessoa, como é que eu vou dizer, ungida, entre aspas, né? Mas é alguém que fala em nome de Deus, é um pastor. O Marcos Feliciano falou alguns anos atrás que a África era pobre porque os africanos descendiam do descendente de Noé que foi amaldiçoado, que é Canaã. Naquela passagem que Noé planta uma vinha e tal, o filho dele veio nu, aí ele amaldiçoa Canaã, e segundo a Bíblia, é Canaã que gerou os africanos. Eu já fiz um vídeo refutando esse argumento, porque não existe isso de maldição hereditária. Inclusive é um dos vídeos mais antigos e populares do meu canal. Tá? Quem quiser ver, é só pesquisar aí. Mas o fato é, uma pessoa tão influente como Marcos Feliciano, com um público, eu não queria usar um termo pesado, mas vamos chamar de um público alienado, que acredita em anjos, demônios, espíritos, acredita que o pastor é ungido. Vocês imaginam o impacto que uma informação dessa causa na mente de um fiel que acredita que ele é um homem de Deus. O fiel vai acreditar que todo mundo que é descendente de africano é descendente de alguém que foi amaldiçoado, então todos têm a mesma maldição. Porque a partir do momento que ele fala que a África é pobre, porque um personagem lá de milênios atrás foi amaldiçoado, quer dizer que a maldição continua até hoje. Então imagina, por exemplo, uma mãe que tem um filho, uma mãe evangélica que segue o Feliciano, que tem um filho que tem um amiguinho negro. Ela não vai querer, ela vai começar a olhar com maus olhos. O Feliciano falou que eles são amaldiçoados, isso é coisa do demônio. A maldição continua, nunca passa, já foi desde Noé até cá. Vem cá, Joãozinho, não brinca com esse menino não, brinca com o Carlinhos é clarinho. Mesmo que aquela pessoa não for racista, ela acaba se tornando. Porque esse mundo místico que criaram, de anjos, demônios, maldições, a pessoa realmente vai acreditar que essas pessoas são amaldiçoadas por Deus, como se Deus não gostasse delas. Lembra que eu falei das igrejas naquele vídeo, que várias igrejas surgiram com teólogos racistas? Esse aí é mais um exemplo. Essa teologia não é do Marcos Feliciano, mas é uma teologia que ele absorveu, mas foi criada por teólogos racistas, justamente para incutir na cabeça das pessoas de que os negros seriam de certa forma inferiores porque são vítimas de uma maldição do próprio Deus, como se Deus não gostasse deles. Complicado, né? Imagina então se uma mãe evangélica vai contratar, por exemplo, uma babá. Vocês acham que se ela tivesse uma opção de contratar uma babá afrodescendente ou uma babá branca, quem vocês acham que ela ia optar? Então, meio complicado. Outro exemplo que eu não falei naquele vídeo foi a questão do Malafaia. Uma vez um programa da Rede TV, eu acho que é da Luciana Gimenez, que tem no YouTube, eles fizeram um encontro ecumênico. Chamaram o pastor, que é Malafaia, chamaram um padre, um rabino, um ateu. Inclusive o ateu acho que era o representante da TEA, do Facebook. Chamaram um pai de santo. Era um encontro ecumênico entre religiosos para debater um tema. Aí, em dado momento do programa, o pai de santo virou para o Malafaia e falou assim: olha, pastor, nós vamos fazer essa semana aqui no Rio de Janeiro uma marcha pela paz, uma caminhada.
Seria legal se o senhor fosse. Eu estou convidando o senhor, a gente pode marchar lado a lado para nós mostrarmos para os fiéis das nossas duas religiões que nós dois buscamos a paz. Então o fiel vai ver que é possível sim um pastor e um pai de santo andarem lado a lado para mostrar que nós não somos inimigos por termos crenças diferentes. O Malafaia publicamente falou: não, meu irmão, eu não posso aceitar não, meu irmão. Isso fere meus valores, meu irmão. Respeito sua crença, sua fé, mas eu não posso aceitar, meu irmão. O que o Malafaia está sinalizando para o público dele? Para não ter o menor contato ou amizade com quem for de religiões afro. Que nem eu falei naquele vídeo anterior, né? Que eles têm uma teologia sistemática para demonizar tudo aquilo que é afro. Então imagina, por exemplo, um evangélico se ele tiver um vizinho que é do candomblé. Você acha que vai ter a possibilidade deles terem laços de amizade? Eu acho que é muito mais difícil do que se ele tivesse um vizinho evangélico. Tanto, pessoal, que na Bahia, esse é o terceiro ponto que eu ia mencionar, na Bahia, em Salvador, tem aquela tradicional lavagem do Bonfim, das escadarias da Igreja Católica. Os padres permitem que os adeptos das religiões afro, acho que é basicamente o candomblé, lavem a igreja num ato de ecumenismo, um sinal de paz. Como quer dizer, nós somos amigos, nós não somos inimigos. Vocês imaginam alguma igreja evangélica permitindo que fiéis de religiões afro lavem sua igreja? Não permitiriam. Então isso vai incutindo na cabeça das pessoas que aquelas pessoas são más, aquilo é do demônio, aquilo é amaldiçoado, os descendentes são amaldiçoados lá fora de campo. Isso de certa forma ajuda a aumentar o racismo, porque você está segregando essas pessoas do convívio social. Então nós estamos falando de uma estrutura social, que é a igreja, que também é uma instituição, e essa instituição, de certa forma, tem colaborado muito para aumentar o racismo. Então se uma pessoa é afrodescendente no Brasil, ela vai ter muito mais vantagem de se tornar evangélica do que seguir o culto dos seus ancestrais, porque senão ela vai ser oprimida de várias maneiras pela sociedade, desde o ato de procurar um emprego ou fazer amizade com um simples vizinho. Só fazer um parênteses aqui, então, uma curiosidade: o Talmud dos judeus tem uma citação que fala assim: quem segue a religião dos seus pais não é idólatra, tá? Porque Deus não é burro. Ele sabe que se você nascer na Índia, você vai seguir o hinduísmo porque seus pais eram hindus. Se você nasceu na África, você vai seguir a religião dos orixás porque seus pais seguiam, assim por diante. Tá? Só uma curiosidadezinha aqui. Outra instituição que eu posso citar, que nessa moça do vídeo, ela falou de um prédio, de um podcast na Avenida Paulista. Prédio comercial não tem isso de barrar ninguém, porque são prédios comerciais. A pessoa às vezes vai vir fazer um emprego, uma entrevista, alguma coisa. Então foi um exemplo até meio estúpido, na minha opinião, porque não é uma instituição. Agora, o que é instituição, que eu posso citar como exemplo, são as universidades, principalmente as universidades federais. Antes das políticas afirmativas, de cotas raciais, quantas pessoas negras vocês viam em universidades? Eram muito poucas. Tanto que o biólogo Henrique, eu vou citar porque ele falou isso numa live, então é público, também não tem nada demais. Ele falou uma vez numa live que quando ele fez a faculdade dele, de biologia, ele não via uma pessoa negra na faculdade. Agora, a faculdade é uma instituição de Estado. Quantas vezes o Estado fez um esforço para tentar colocar pessoas afrodescendentes na faculdade? Zero. Só começou lá no Rio de Janeiro, que eu já expliquei aqui para vocês no vídeo, depois foi na UNB de Brasília, e só então virou uma política de Estado. Porque o Estado não tinha interesse nenhum em criar políticas ou alternativas para essas pessoas afrodescendentes terem um curso superior. Então era o próprio Estado impedindo o acesso dessas pessoas ao estudo. Ah, Ronaldo, mas tem a meritocracia, se eles estudarem bastante, não sei o que eles vão passar. Meritocracia é uma farsa, pessoal. Só existe meritocracia quando você tem oportunidades iguais. Por exemplo, se for o Shaquille O'Neal for jogar uma partida de basquete com um anãozinho, quem vocês acham que vai ganhar? Claro que é o Shaquille O'Neal, porque ele é bem mais alto, o cara parece um gigante. É a mesma coisa, uma pessoa que teve condições de estudar, escola particular, não precisou trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né, como é a realidade de muitos pobres no Brasil, quem você acha que vai ter mais chance? Esse ou aquele outro que tem que trabalhar, estudar, cuidar do filho, ajudar o pai, não sei o quê? É claro que ele vai ter mais chance. Então tem que ter essas políticas afirmativas para dar o direito de pessoas afrodescendentes terem um ensino superior e uma qualidade de vida melhor. Até porque, como eu falei naquele vídeo, essas pessoas vão passar por um processo avaliativo também, como os brancos. Se ele reprovar, vai ser reprovado, pronto. Agora, se ele passar nas provas, é porque ele é apto para exercer a função que a faculdade deu para ele. Então, esse é um exemplo de uma instituição, no caso são as universidades, que historicamente sempre reprimiram os negros. Então, por isso que as pessoas, quando viram a pessoa afrodescendente, ela nunca ia imaginar que aquela pessoa seria um advogado, seria um doutor, um engenheiro, alguma coisa, porque eles não tinham oportunidade nenhuma. Consequentemente, isso aumentava o racismo. Aquele estereótipo de que pessoas afrodescendentes só são ou ajudante de pedreiro, ou doméstico, ou cozinheiro, etc, etc, etc. Tá bom? Esse é um outro exemplo. Uma outra instituição que eu posso falar para vocês é a própria Polícia Militar, que também foi citada pela moça no vídeo, mas ela dá uma passadinha de pano, né? Porque a Polícia Militar
ela surge no Brasil na época da ditadura, né, para quem não sabe. Não é todo país do mundo que tem duas polícias, que nem a nossa, né, uma civil e uma militar. E ela já surge como uma instituição justamente para impedir protestos e rebeliões contra o governo, porque nós estávamos numa ditadura. Então o policial militar, ele já surge nesse contexto, você tem que reprimir movimentos violentos, população rebelde, essas coisas. Então ela surge um pouquinho mais agressiva do que uma polícia normal. E a polícia militar, não é segredo para ninguém que ela é mais agressiva com populações mais pobres, ainda mais se forem pretos ou pobres. Em contrapartida com ricos e brancos, ela é extremamente cortês. Eu acho que foi na época da pandemia, não sei se vocês lembram, que teve um cara em Alphaville, que chamaram a polícia, que acho que ele estava batendo na mulher ou coisa assim. Chega lá, o cara fala um monte com os policiais, manda ele tomar naquele lugar, xinga os policiais, e os policiais não fazem nada com ele. O Roberto Jefferson, quando foi pedida a prisão dele, ele jogou granada contra os policiais, e chegou estilhaços a atingir uma policial na cabeça. Ele atirou contra os policiais, e os policiais simplesmente conversaram. Chamaram lá o padre Teomônio, lá para conversar com ele, apaziguar as coisas, comendo biscoitinho, tomando café, tudo numa boa. Vocês imaginam uma cena dessa numa periferia? Ou numa comunidade que tenha mais pessoas afro? Vocês acham que a polícia ia ser tão gentil assim, se a polícia fosse recebida a bala? Na verdade é o contrário que acontece. Na verdade nós temos uma série de vídeos aí na internet que circulam de policiais que têm atitudes agressivas com pessoas em comunidades periféricas. Eu até postei no meu grupo uma vez um vídeo que eu achei curioso, que um policial estava batendo numa pessoa que estava fazendo abordagem policial, ele começou a bater no cara, aí vinha vindo um casal de moto, em vez do policial dar a mão, pedir pro cara parar, ele pegou um pedaço de pau e já bateu no casal. O casal caiu da moto. Essa é a polícia que nós temos. Então você vê, nós estamos falando de estrutura da sociedade, igreja, polícia, universidades, etc, que não combate a desigualdade e ajuda até a aumentar o racismo. Porque fica no imaginário popular, não, todo preto é ladrão. Olha lá, os pretos são os que são mais abordados pela polícia. Isso fica no imaginário popular. E por fim, vamos falar de instituições públicas também. Tem uma advogada que eu sigo no Kawaii, que é uma senhora afrodescendente chamada Faida. Ela é muito inteligente, que uma vez ela foi julgar um caso, né? Ela foi representar o cliente dela no tribunal. Ela entrou no tribunal, o juiz falou assim para ela, não, você não pode entrar aqui é só para advogados. Sendo que ela estava caracterizada com a roupa de advogado, inclusive com o brochinho da OAB. Ela olhou para o juiz e falou, juiz, eu sou advogada, como o senhor pode ver. Aí ele ficou sem graça, sabe, até porque racismo é crime, né? Desculpa, eu não tinha percebido. E fora que ela tem várias histórias, né? Ela já participou até do Altas Horas, né? Falando que ela sofria racismo desde a faculdade até no próprio ambiente de trabalho, mesmo sendo uma profissional do direito. Aquele vereador do Paraná, Renato Freitas, perdão, ele foi eleito deputado federal, que ele era vereador por Curitiba, e quando ele foi na Assembleia Legislativa para iniciar o seu trabalho, ele foi impedido de entrar. A polícia não deixou ele entrar, o segurança chamaram a polícia para ele. Quer dizer, o cara é eleito deputado estadual, mas ele não pode entrar na Câmara dos Deputados para trabalhar, só por causa da cor da pele dele. Tanto que quando ele era vereador, ele foi cassado sem motivo nenhum. Ele fez um protesto numa igreja em Curitiba. Essa igreja em Curitiba tem toda uma história por trás, que era uma igreja racista. Na época, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, essa igreja tinha até uma bandeira nazista em cima dela. Então, quando teve uma morte de um jovem negro pela polícia, ele foi lá fazer um protesto. Até o padre falou que ele não incomodou ninguém, foi um protesto pacífico. Mesmo assim, a Câmara dos Vereadores cassou o mandato dele, que não tem previsão legal na lei, e aí o juiz do STF, o Barroso, foi lá e devolveu o mandato dele, porque ele falou que não tem nenhum motivo legal para ele ter perdido o mandato, a não ser o fato da cor da pele dele. Então, vocês estão entendendo? São instituições públicas que, além de você não ter muita representatividade de pessoas negras, que faz parte também dessa estrutura que eu estou falando para vocês, social, ainda por cima agem com racismo. Complicado, né, pessoal? Então, essas estruturas sociais que nós temos, elas ajudam sim a aumentar a desigualdade e o racismo. Enquanto você tem um Feliciano falando que negros são amaldiçoados, Edir Macedo falando que tudo que é da África é do demônio, você tem universidades que só tem gente branca, e etc, você não só está aumentando a desigualdade social, tirando o direito de oportunidade de um grupo da sociedade pela sua etnia. Inclusive, eu não sei porque a gente fala, mudar o nome agora de raça para etnia, né? Porque a gente ainda fala racismo, então tinha que ser etnismo. Mas enfim, tira o direito dessas pessoas, estereótipa essas pessoas como vagabundos, pobres, ladrões. O cara mora lá no Itaim Paulista, o cara deve ser maconheiro, deve ser nóia. Estereótipa para toda a sociedade, tira qualquer oportunidade dessa pessoa crescer. Vocês querem ver um último exemplo? Eu já fui gerente de loja, e uma vez meu patrão contratou 3 amigos que eram do Itaim Paulista, e os 3 eram negros, tá? E a gente conversava muito sobre isso lá na loja.
eles falavam da dificuldade que eles tinham de arrumar um emprego. Porque quando você mora num bairro que é considerado quebrada, já é mais difícil de você arrumar um emprego. Você vai arrumar um emprego, entrega currículo aqui, ali, não sei aonde, ninguém te contrata. Se você for negro, é pior ainda. Porque o empregador vai olhar e falar, ih, esse cara mora no Itaim e é preto, ele vai me roubar. Por quê? Porque todas essas políticas e estruturas sociais já incutiram na cabeça dele isso. Ó. Quem mora na quebrada e é negro é ladrão. Então é difícil. O meu patrão contratou os três, um de cada vez, é claro. Um foi indicando o outro, porque como eu falei para vocês, meu patrão era espírita, um bom espírita, né? Não como vereza. Então meu patrão era um cara muito mente aberta, muito legal. Mas é difícil, é muito mais difícil, entendeu? Para quem mora numa periferia, já por toda aquela questão social que eu falei para vocês no outro vídeo, pós-escravidão, imigração italiana, já expliquei que segregar esse grupo de pessoas. Então é muito mais difícil até para conseguir um simples emprego. Então como é que essas pessoas vão ter a tal meritocracia se para elas a vida já tornou tudo mais difícil? Vocês acham que é fácil você morar, por exemplo, eu já morei em várias quebradas aqui em São Paulo. Vocês acham que é fácil, por exemplo, vocês morar em Osasco e ser contratado por emprego numa loja? Ou morar, por exemplo, em Taboão da Serra, Grajaú, sei lá, ou outras quebradas aí do Brasil? É bem mais difícil. Então essa meritocracia não existe. Tem que ter políticas públicas de combate à desigualdade e de combate ao racismo. Tá bom, pessoal? Quem gostou do vídeo, dá um like aí, comentem o que vocês acharam, tá bom? O like ajuda a aumentar o alcance da atividade. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.